escuta essa mensagem que ela é para você. Não deixa o medo controlar a tua vida. E aqui eu te convido a largar essa sombra que te atormenta tanto, chamada medo. Shalom. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso DDD, nosso diálogo diário com Deus. Deixa teu like também, pega a tua caneca de café, tua xícara e vamos embora, porque vamos acabar com essa sombra chamada medo. Você não precisa dela. Isso só faz te traumatizar, isso faz te acabar. Mas eu queria contar uma história para você. Havia um homem que ele tinha muitos talentos. E esse homem nunca agia. Ele era repleto de talentos, mas ele nunca agia. Ele sempre esperava o momento certo, tipo uma pessoa, o metódico, né? O certinho ou perfeccionista. Ele sempre deixava, porque o medo dizia para ele sempre de que se der errado, estou fazendo tal coisa, mas se der errado. E ele, por mais que ele soubesse, ele fazia as coisas com excelência, mas ele tinha esse medo, se der errado. E um dia ele acordou e já era tarde demais. Ele acordou na sua vida, passou a vida inteira tendo esse medo. E quando ele acordou já era velho, deixando tudo para depois, procrastinando, escutando os outros, ou melhor, escutando sua própria mente, ele sabotando, dizendo, não está perfeito, não está bom, isso não vai estar legal, as pessoas não vão gostar. Por mais que ele soubesse, era uma boa pessoa, era um bom homem. É um homem sábio, um homem de muita inteligência, de muita habilidade, muito ágil nas suas coisas, mas ele tinha medo. Será? E se der errado? A vida acabou e ele viveu uma vida de miséria. Ele não conseguiu viver nem seus sonhos, nem seu grande amor, por causa que sempre teve medo do que os outros iriam falar, do que os outros poderiam achar dele. Essa história aconteceu com um senhor que eu conheci. Você pode estar passando por esse momento de medo, de deixar de fazer ou cumprir o teu grande sonho por medo do que os outros vão falar. Você pode estar com medo de viver uma grande história de amor. Você pode estar com medo de fazer uma grande viagem, cumprir aquele sonho que você sempre teve. E o tempo está passando. Você pode estar com medo até de fazer uma cirurgia. Tem medo de ir no médico para descobrir, tenho medo de descobrir alguma doença pior. E vão se arruinando cada vez mais, podendo ir logo e ali curar de imediato essa enfermidade. Mas procrastinam, deixam para lá, tem medo. O medo é um veneno. Tem um livro que eu recomendo para todas as pessoas, que é de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Ele trata exatamente isso, ele fala sobre isso, sobre o gerenciamento dos medos. O medo é um veneno que ele paralisa as pessoas, ele mata os sonhos, ele faz a pessoa procrastinar, impede de viver uma vida de plenitude com Deus. O medo não é real, o medo é uma sombra. Quantas vezes você viu alguma criança com medo do escuro, com medo das sombras que ficam ali naquele lugar mais escuro? O medo não existe. Você está cheio de medo também, porque colocaram em você desde criança. Nosso Pai Celeste te deu o poder. E assim vamos ver no livro, nessa carta de Timóteo, onde o Senhor nos ensina exatamente isso. Deus nos deu o poder, mas você está usando, não está desperdiçando esse poder. Você tem uma escolha de agir e continuar vivendo como um escravo do medo, ou simplesmente vai ser o que o Criador trouxe para você ser. Ser um homem corajoso, uma mulher corajosa e agir. Não importa o que os outros digam, não importa não importa nem o que tua mente está falando. Vai em frente a esse medo, porque você vai ver que isso aí é apenas um fantasma. Tá bom? Mas vamos olhar para a leitura? Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. De fato, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e sabedoria. Se você tem medo, não foi Deus que deu esse sentimento de medo. E no livro de Napoleão Hill, ele nos ensina isso. Que ele, em um diálogo, vou fazer um pequeno spoiler do livro para quem não leu, ele tem um diálogo com o demônio, e o demônio simplesmente fala isso. Ele se alimenta do medo, porque é do medo que ele proporciona ao homem, não um espírito de coragem. O Criador nos deu um espírito de coragem, de sabedoria e de amor. E aí, qual é a tua? Tu vai ser escravo do medo?
Ou vai tomar posse dessa força que o Criador te deu, desse espírito de força e coragem? Eu decido pelo espírito da coragem, porque foi isso que eu ganhei do Senhor. E eu não quero nada que venha lá do reino das sombras, lá de baixo. O medo é uma sombra, ela não é real. Só é grande na tua cabeça, porque você assim deixa. Ou melhor, deixava. Tá bom? Coloca aqui no teu comentário. Cria essa legalidade aqui nos céus e na terra. Tudo que ligado na terra será ligado no céu. E diz: eu não tenho medo, eu tenho um espírito de coragem. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Shalom, até a próxima, porque Deus quer e eu quero.